Olá, gente. Olá, olá. Olá, todo mundo. Oi, Fernanda. Letes. Oi, Thaís. Dani, Rosenita, todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Que tenha sido um domingo bom, final de semana de carnaval. Feliz para vocês, que tenham conseguido festejar, descansar, aproveitar. Boa tarde a todo mundo, muito boa tarde. Eu tenho uns corações aqui, um beijo em vocês também, Luísa, Cláudia. Que bom tá aí saber. Hoje aconteceu uma coisa super bonita. Eu de vez em quando recebo umas mensagens com as fotografias de quando as pessoas estão lendo, aonde elas estão lendo. Ontem eu recebi de uma pessoa que me contou uma história super bacana e outra hoje. A de ontem, ela é de Salvador, na Bahia, e ela contou que foi se exercitar na orla e também levou o livro para ler. E aí, quando ela estava voltando, ela passou no supermercado e aí tira as coisas assim da bolsa para poder pagar. E que tanto a moça que empacotava como a moça que estava no caixa ficaram lendo o título e falaram, e como o título ressoou nelas, né? Então essa é uma história bonita e ela me escreveu dizendo, é prosaico, e é verdade, é prosaico, mas os encontros são prosaicos, mas que tinha feito esse encontro. Agora que eu tô vendo que eu tô toda descabelada, mas tudo bem. E o outro de hoje é de um grupo feminista que me mandou uma foto linda que eu coloquei no Stories, que é sobre... elas fizeram uma roda com os verbos, imagine como se fosse assim, uma roda de um relógio, onde tinha os 12 verbos. E aí elas estavam fazendo uma dinâmica sobre os verbos, e era um grupo de mulheres. Isso é super bonito, né? Então a gente não consegue imaginar se as pessoas não contarem. Então eu tô sempre aqui para vocês contarem como é que vocês estão lendo, com quem vocês estão lendo, e inclusive sobre a banquinha, como é que vocês usam a banquinha, se ela faz sentido, se ela não faz. O livro, gente, está com um super desconto na Amazon. Eu não sei se em outros lugares também, mas a Virgínia, que descobriu, me contou que tem uma diferença entre entrar no site e no app. Se você entrar pelo site, o preço está menor do que pelo app. Então, e tá um desconto impressionante pelo Dia das Mães. Então, se fizer sentido para você e você estava esperando ficar mais barato, essa é uma opção, né? O título do livro é o Esperança Feminista. Gente, a Flavon está perguntando, que é a primeira vez que ela está chegando, se alguém puder responder como é. Nós hoje estamos com uma multidão que eu nem sei como num domingo de carnaval, hein, gente? Eu nem consigo imaginar como é que vocês estão por aqui, ou se as pessoas estão fantasiadas chegando. Eu queria dar um recado agora que vocês já estão chegando e muita gente. O site é o da Amazon, se alguém puder colocar aqui. Obrigada, Kátia. Super obrigada. A frequência, ela tem algumas pessoas que... eu pediria isso, que a gente ignora quem é bobo, né? Que tá aqui e é bobo. Nós somos centenas de pessoas, e o bobo fica falando sozinho, né? A gente deixa o bobo falando sozinho. Esse é o poder da multidão. E a gente deve ser tão importante que o bobo veio aqui, não é, gente? Então, eu ia pedir que ninguém responda ao bobo, deixa o bobo falando sozinho, tá certo? É a melhor coisa que nós podemos fazer, certo? Ao invés de perder tempo, a gente continua se olhando, a gente continua conversando, e o bobo vai ficar aqui ouvindo a gente. Esse é o melhor dos mundos, saber que tem um bobo ouvindo todas nós conversando. E que você é um bobo,
de vir aqui para isso. Mas é o sinal que a gente importa, viu, gente? Vamos lá. Eu queria muito voltar, a gente conseguir conversar sobre livro, sobre filme, e vocês viram que eu tenho conseguido fazer pouco, porque estou tentando me dedicar ao curso de terça e quinta e à banquinha, mas eu sinto muita saudade de poder conversar e de publicar outras coisas. Há um livro novo que eu queria dar uma dica, eu não o tenho ainda e quero muito ler, o que é o novo livro da Eliana Cruz, que se chama Solitária. Acabou de sair pela Companhia das Letras, eu tenho acompanhado ela falar, ela como, sobre o que é o tema, e quem sabe a gente consegue ler ao mesmo tempo, porque é à medida que a gente vai conseguindo junto o livro, tá? Então, qual é o recado? Algumas pessoas que é difícil mesmo, né? Descer no Linktree, o exercício, e ficam escrevendo muito, pedindo para a gente continuar aberto, deixar os exercícios mais tempo. E aí isso causa tumulto do lado de cá, sabe? Para Jéssica, para Juliana, para Joyce, para Marta. Mas elas hoje encontraram uma solução, então vocês vão encontrar um link que a Marta vai colocar aqui, mas também vai estar disponível para vocês localizarem, onde a gente criou um blog, onde todos os exercícios vão estar ali, inclusive os atrasados. Porque cada vez que a gente fecha um exercício, vocês pedem para abrir de novo, e aí a última coisa que a gente quer é ansiedade aqui, que as pessoas possam ir chegando, assistindo os atrasados. Então, lembrar que a gente está encontrando essa solução, porque aí quem tem dificuldade, o Linktree continua, vocês podem continuar usando, mas quem tem dificuldade de descer, de olhar, vocês vão ver que tem a gente vai divulgar com um endereçozinho de um site, onde vocês vão ter todos os exercícios. Eu nem sei se é democrático, sabe? É uma ideia de que esse aqui tem que ser um espaço de todo mundo se encontrar, né? Então, como é que a gente consegue fazer com que isso não gere ansiedade de saber como é que eu desço? E a gente tem gente com todas as formas de inclusão digital, né? Então, essa era a ideia. Lembrem, o grupo do Telegram continua ativo, então vocês podem colocar dúvidas ali. Essa semana eu fiz 3 vídeos curtinhos no grupo do Telegram e hoje veio perguntas para cá sobre o grupo para a sessão de hoje. Eu já vou começar os recados para a gente começar. O encontro de hoje é como escrever, né? Como começar a escrever. Eu queria lembrar que terça e quinta a gente tem o Esperança Feminista, então eu não me lembro o número, mas foram quase 1000 pessoas inscritas no Esperança Feminista e alguma coisa como mais de 1500 aqui, né? Então, é sempre uma esperança muito bacana, essas duas coisas juntas, e não necessariamente são as mesmas pessoas. Eu vou tirar os comentários, porque inclusive incomoda algumas pessoas que têm déficit de atenção, algumas pessoas que têm qualquer outra forma de encontro e convivência aqui. O Telegram tá no link do IG, certo? O link do Telegram tá ali, vocês podem entrar e ninguém posta, ou seja, não tem bobo por ali, certo? É só o tema da semana, que as pessoas postam, mas elas postam perguntas sobre o que está acontecendo e nada além disso. Podemos começar? A gente está com muita gente hoje, né? Que é um sinal que o tema nos toca, que é sobre como começar a escrever. Vocês viram que nós, só lembrando, quem não lembra, é que todo o programa dos 2 módulos da banquinha foram feitos baseados no que as pessoas disseram que elas queriam que a gente conversasse por aqui.
E é muito interessante que a pergunta não foi como escrever, é como começar. Porque tem um detalhe aqui, né, gente, que é um pouquinho diferente, que eu vou tentar falar das duas coisas ao mesmo tempo. A leitura de hoje foi um pedacinho do Carta e foi o Haruki Murakami, ou seja, um romancista que já está várias vezes aí cotejado para o Prêmio Nobel de Literatura, e que certamente vocês podem me dizer, mas Débora, você colocou um cara que é um escritor profissional, vocês, né? Colocaram um cara que é um escritor profissional, que conta pra gente que só faz isso na vida, e a nossa realidade é muito diferente. Não é para nos fazer romancistas, e nem para nós termos o padrão de Murakami sobre como nós vamos escrever. Ao contrário, é ver algumas das práticas de treino que um cara dessa magnitude de trabalho da linguagem da imaginação adota para a produção, e que nós pudéssemos perguntar para nós mesmos o que será que nós temos que tentar fazer, como que nós podemos sair disso que se chama trava da escrita, se quer ligar o computador, né? Então, eu queria fazer duas perguntas que eu vou tentar responder hoje, e quando estiver faltando 15 minutos eu abro para os comentários, e que a gente pensasse em uma coisa como uma palavra, uma categoria, uma definição existencial sobre a escrita, que é o tempo. Então, Murakami tem uma frase que ele diz: você tem que controlar o tempo e não o tempo controlar você. E ele conta o quanto para ele é difícil escrever sob encomenda, em que o tempo é definido da criação por fora do próprio processo criativo dele, né? Nós, na vida acadêmica, na vida conceitual, e quem está numa graduação, mestrado, um doutorado, ou quem está querendo escrever algo para algo, né? Que pode ser um artigo, pode ser um capítulo, pode ser uma publicação de um blog, uma publicação por aqui no Instagram, não tem todo o tempo do mundo. Em geral, tem um cronograma que foi estabelecido quando o início da conversa, quando o início do processo começa. Então, nós sim temos um calendário. E aí, mas o comentário de Murakami serve para nós. Nós temos um calendário. Eu, em geral, quando vou escrever um artigo, eu tenho alguma coisa como 12 semanas, 15 semanas. Esperança Feminista, eu tive aí 6, 7 meses, né? E era isso. Ivone terminou muito antes do que eu, né? E eu fui mais lenta. Eu fui alguma coisa como 7 meses para escrever. Metade desse livro tem 270 páginas. Então, a pergunta que você tem que fazer de antemão, e a gente já vai chegar na resposta de como começar a escrever, é qual é o tempo que você tem. Porque o processo de começar e o processo de continuar, são dois verbos que eu agregaria para hoje, começar e continuar, ela é medida, o termômetro é a extensão do tempo que você tem. Claro que nós poderíamos fazer muito melhor, e ele diz isso. É aquilo que você fez naquele momento. Então, há coisas magníficas nesse capítulo de Murakami, que é inclusive essa ternura com que nós conseguimos fazer naquele momento. E que nem todas as partes do que você vai escrever são igualmente... Você vai ficar igualmente satisfeita. Eu agora, relendo Esperança Feminista para o encontro das terças e quintas, há verbos que eu gosto muito mais do que outros. E assim, foi aquilo que foi possível fazer. E as leitoras, elas vão ter outros territórios de pronúncia, de leitura, elas vão se encontrar de outro jeito. Nós não escrevemos só pra gente, nós escrevemos para outra, né? Eu assim acredito. Então nós precisamos das leitoras. E são as leitoras que vão dizer se nós somos escritoras razoáveis, boas escritoras, se faz sentido ou não. Não somos nós, né? Mas se eu estou certa em dizer isso, que o tempo é importante, a minha segunda afirmação é que muitas pessoas, inclusive eu mesma, mas muitas pessoas que eu já conheci, elas perdem mais tempo, elas usam mais tempo, que é escasso, organizando a escrita
do que planejando a escrita, que é realmente fazer a escrita, né? Organizando. Então, você se perde nos seus rituais, de como você arruma a mesa, de como você vai usar suas canetas, de como você toma nota, e às vezes como você vai fazer seu chá, seu café, como você vai ajeitar a luz. E às vezes isso acaba levando que aquele pouquinho de tempo que você tem, ele foi embora. E você sequer ligou o computador. Então, a minha primeira pergunta, que vale abrir, e eu ouvir vocês, eu vou abrir para ouvi-las, se isso acontece com alguma de vocês, que tem que escrever, porque você está no mestrado, porque você está no doutorado, e você gasta mais tempo, naquele pouquinho de tempo que você tem, preparando o lugar, ajeitando o rito, separando a sua leitura, dizendo o que eu vou ler, ou então continuando lendo antes de começar a escrever. E sequer liga o computador, que diferente do Murakami, eu imagino que nenhuma de nós aqui usa mais a escrita, né? Escrever num bloco, escrever à mão para depois ir para o computador. Então a gente acaba... que pode ser procrastinando, sabe, Rafinha? Mas eu chamaria de que é um rito preparatório e que você pode ter. Só que você pode terminar o seu processo de escrita ou em outro momento que você tem no dia, fazendo esse rito e reduzindo ele a 2 minutos, que é fazer o seu chá e ligar a sua luz. Mas arrumar a sua mesa, que é muito importante, você pode terminar o seu dia, você pode arrumar em outro momento, mas não para começar. Quem sabe ensaiar é uma coisa muito... sutil, fica buscando livros, não parar de ler nunca. Então, quem sabe imaginar qual é o tempo que você tem para escrever todos os dias. Vocês vejam que eu estou fazendo uma afirmação, escrever todos os dias. Porque não importa só começar, é começar e continuar. E é um treino. O Murakami é um exemplo paradigmático, porque o cara é um maratonista, aquele que treina todos os dias. Ele treina todos os dias a escrita. Vocês viram como é o método dele? Esse é um capítulo de descrição do método dele. Quantas páginas ele escreve por dia, que horas que ele começa, que horas que ele termina. É claro que nós não precisamos adotar esse método, até porque talvez você, como eu não posso só escrever na minha vida, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho outras coisas também que eu faço na vida e que eu gosto, como está aqui. Então, é no tempo que eu sei que eu tenho para escrever que eu vou ter que pensar como é que eu me organizo. Essa é a pergunta. Como é que eu planejo? E aí é separar a organização do planejamento. A gente se perde na organização. Não, tá aqui o meu sumário que eu vou escrever, tá aqui o que vai em cada página, tá aqui o cronograma, tá aqui... Eu tenho, às vezes, muitas orientandas em que me mandam os planejamentos. Tudo tá perfeito no planejamento, na organização, né? Que é abstrata, mas ela precisa ser vivida. E a única forma é treinando a escrita igual ele vai fazer. Ele diz, eu escrevo 2,5 páginas por dia. Gente, quando eu fui escrever o Esperança Feminista, a minha meta era escrever 1,5 página, 2 por dia. E eu fazia um capítulo por semana. Depois eu vinha para as fases de revisões, para as fases de edições, como ele descreve que eu vou chegar aí. Se você escrever 1 página por dia, só 1 página, que é alguma coisa como 2 parágrafos, no final do mês, se você trabalhar bem 25 dias, que a gente na hora que está escrevendo é intenso, né? Você tem 50 páginas, você tem 25 páginas, se o seu ritmo for de 1 página por dia. Em 3 meses você tem sua dissertação. Em 2 meses você tem o seu artigo. E aí você vai começar o processo de edição. Por quê? Ao invés de planejar o seu cronograma, de dizer, eu tenho daqui para terminar o meu mestrado, 10 meses, daqui para terminar minha graduação, 4 meses, daqui para terminar meu doutorado, 1 ano, ao invés de pensar, eu vou escrever até o mês 10, um doutorado, você vai escrever até o mês 4. Você vai passar do mês 4 até o mês 8, se possível, editando, revisando. Se há algo que o Murakami diz que é fundamental, experimenta isso. De primeiro fazer uma explosão sem edição. Faça. Quando você já está na fase de escrever o seu texto final. E reserva muito mais tempo para editar. Ele diz que ele tem 4 sequências de revisões. Numa, que ele faz a primeira versão. Noutra,
de 1 a 2 meses em que ele está reescrevendo. Terceira, segunda, ele está olhando detalhes. Na terceira, ele está corrigindo, porque a gente erra a cronologia, a gente acaba fazendo afirmações parecidas. Então, você vai fazer uma leitura só de corrigir detalhes. E na quarta, você vai para ajustar aquilo que dá para ficar melhor escrito. O que acontece com as pessoas? Duas coisas. Uma é que nós fomos equivocadamente treinados pelo sistema educacional, no ensino médio, mesmo na universidade, de que você entrega um trabalho, está aqui o trabalho. E ele recebe uma nota. Nós não somos treinadas para revisar. O tempo de uma disciplina não dá tempo, é 50 alunos, é 100 alunos, é essa coisa de que você está sendo testado. Você está criando, mas sob teste. Não dá para você fazer a primeira versão e entregar para sua orientadora. Nos termos de Murakami, que ele diz que a esposa dele é o ponto fixo de observação, como a primeira leitora, que vai dar para ele uma bússola e vai ser a segunda leitora, a terceira leitora, antes de chegar no editor. Se eu estou certa em dizer que a sua orientadora é como sua editora, ela não é a sua primeira leitora. Não é a primeira versão que chega nela. A importância dos grupos de pesquisa é que você tem 3, 4 pessoas que leram você antes. E que você tem que ter um desapego ao seu texto. Não é que você vai ouvir tudo, não é que você vai ouvir todo mundo, mas o que você vai ouvir, você vai parar e vai olhar. E qual é a nossa, né? Vai pensar, processar, você precisa de tempo para isso. Nós, quando terminamos, mandamos para aquela pessoa que, como um editor, uma editora, tem um poder, uma relação que você inclusive confia de dizer isso tá bom, isso não tá, nós não podemos mandar os rascunhos. E na vida acadêmica nós lidamos mal com as coisas, com isso dos rascunhos, com as versões. É como se eu estivesse me desapegando da única coisa que eu tenho, que é o meu texto. Então, um dos problemas que as pessoas travam é que elas vão começando a escrever já imaginando a orientadora, já imaginando quem vai ler, já imaginando que você nem manda pedacinhos para essa figura, né, que é a sua editora, a sua orientadora. E nem está só pensando na leitura dela, você está se concentrando no seu processo. E muitas pessoas travam, já imaginando uma coisa idílica, irrealizável, sobre o que é um texto perfeito, que ele mesmo vai dizer, ele não existe, é aquele que você conseguiu fazer. Agora a pergunta, vocês viram? Ele diz, eu escrevo romances e eu escrevo contos. Lembram que ele diz isso? E ele diz, eu traduzo. Ele diz, o que é a tradução e o que são os contos para mim? São como treinos. Quando eu não estou escrevendo romances, diz ele. A minha pergunta para vocês, e que eu volto para ativar os comentários, como é que você treina? Como é que você treina a escrita? Quando você está fazendo as disciplinas, né, no mestrado, no doutorado, na graduação, você está ali treinando a escrita. Só que ele é um treino ruim, ele é um treino que você escreveu e entregou, ele é de explosão. Você parou na primeira versão. Quantas vezes você volta ao mesmo trabalho para, quem sabe, reescrevê-lo como parte de um exercício? Nós somos tão condicionadas que precisa ter uma premiação na escrita, né? Que é uma nota, que nós imaginamos que nós não podemos escrever sem ser para publicar, sem ser para alguém ler. Nós não imaginamos que nós podemos escrever. Mas ler é passivo. Ler, Gabizinha, é passivo. Nós aprendemos a escrever lendo. O fichamento, a gente já conversou aqui, como é um treino ruim para escrever. A gente vai começar a pensar algumas ideias. Fichamento é ruim, gente. Leitura é passivo. É leitura com adição de possibilidade para nós nos tornarmos escritores, certo? Não tem dúvida. Agora, quais são os treinos mais eficientes que os fichamentos? Veja que quase todo mundo me respondeu fichamento. E a gente já conversou aqui na sessão, no encontro sobre resenha, como o fichamento é um treino ruim.
Então, quais são os treinos que você pode fazer? Você começou, eu estou imaginando que você já arrumou esse rito e que você não está só lendo, que é passivo, que você não está só fazendo fichamento, que é um exercício pouco produtivo, e a gente já conversou aqui também, porque aonde você começa a treinar para além das disciplinas. Uma, você pegar os seus trabalhos de final de curso, de uma disciplina, e tentar reescrevê-lo, e tentar reescrevê-lo, e tentar reescrevê-lo. Se você acha que você fez um primeiro bom trabalho, você começar a trabalhar ele com versões para algo que vai se expandir. Esse é um exercício. Muitas pessoas eu vejo pegarem um trabalho e já acharem que podem publicar. Poder pode, né? Todo mundo pode fazer tudo, mas está muito apressado. A gente precisa ainda revisar, a gente precisa desse tempo da maturação, do tempo de repensar. Ele deve ser muito mais um pedacinho do que possa vir a ser sua dissertação de mestrado e doutorado, um capítulo, um trecho, alguns parágrafos, que você vai continuar reescrevendo. Esse é um uso muito mais inteligente do que sair e dizer, eu vou publicar. Não, você não teve tempo de digerir, assim eu acho, né? Mas uma forma, além dos trabalhos, se você assim o fizer, além dos trabalhos de disciplina, se você assim o transformar em algo que você reescreve, é uma coisa que eu já falei aqui, que são os memorandos. Memorando, em termos de método, é aquilo que você está escrevendo para você, mas que não é o seu fichamento. Você tomou notas enquanto você lê, mais ou menos notas assim, como eu faço para preparar para vir para cá. Você está lendo, você faz uma coisa de um mapa mental. Mas você terminou, você diz que essa leitura é tão importante que eu vou parar e escrever sobre esse conceito, o conceito de procrastinação, que eu acabei de ler, vou escrever 3 parágrafos sobre ele. Acabou. E isso é treinar a escrita. É fazer um memorando. Eu estou escrevendo o conceito, eu estou estudando luto. E eu li Freud. É denso. Só suas notas você vai se perder. Você acaba que tem que reler para escrever. Se você faz um memorando, você está começando a transformar na sua escrita, que pode ser um memorando no formato de uma resenha. Quer dizer, nessa obra se discute isso, o conceito é esse, eu me lembrei disso, mas ela é uma resenha só para você. Então, memorando, ela pode ser sobre quando você está coletando seus dados, ele pode ser sobre uma peça teórica, conceitual, fundamental para você. Nós não fazemos isso. Ou se faz isso muito mal, porque se perde no fechamento. Muito mais importante que o fechamento é fazer memorandos analíticos. 1, 2 páginas, livre como explosão. Você está treinando pontuação, parágrafo, que a gente viu domingo passado. Você está treinando como você compõe um argumento. O segundo, você acabou de ler uma obra que acabou de ser publicada. Você estudou ela numa disciplina, você está seguro para escrever uma resenha que pode ser publicada. Faz resenha. A resenha é o seu memorando já publicável. Lembra que a gente já fez o encontro de resenha. Esse é um segundo treino super importante. Você já está começando a escrever mesmo a dissertação, a tese, a monografia. Por onde você vai começar? Começar pela introdução. A gente já viu que não está certo. Por onde começar para você e o computador começarem a criar, assim, convivência? Que você sinta a falta de todos os dias sentar naquela sua cadeira, olhar a tela, ligar e começar com a tela em branco. Quem sabe pelo capítulo de métodos, porque você já coletou os dados, você sabe o que você fez e ele que pode sair com maior pulsão de vai sair, porque você sabe. E aí depois você começa a ir para aquele que você mais sabe, que certamente é o de análise dos dados. E aí você vai indo. Então tenta não ir pela ordem do sumário. Tenta ir pela ordem que vai permitir você e o computador começarem a se encontrar. Em geral é o capítulo de metodologia. Então, e os rascunhos? Os rascunhos são um treino. Entenda os rascunhos como versões do que você está tentando algo. Ninguém começa qualquer treino corporal, qualquer treino de qualquer experiência de criação, que pode ser na música, na arte, sem treinar. Olha as atrizes, os atores, quando elas treinam em um papel antes de representá-lo. Nós entendemos mal o treino.
porque o treino é como se fosse perda de tempo, ou eu não tenho tempo, porque eu já deixei para o final. Mas aí é onde nós voltamos ao Murakami, que o tempo tem que controlar você de alguma maneira tem que controlar. Então, se eu estou certa em dizer o que eu costumo dizer, que o tempo da revisão é 5 vezes maior do que o da escrita, se você gastou 1 mês e meio para ter sua primeira versão de explosão, você precisa de 4 a 5 meses revisando. É isso. É muito mais o tempo da revisão do que o da escrita. E o tempo de começar, ele atrasa todo o processo. Você diz, ainda tem 4 meses, eu ainda tenho 3 meses. E se eu trabalhar 2 páginas por dia, eu fiz. Você fez, mas sem revisar. Você fez com coisas que você não teve tempo de, como ele usa, curar. De curar, né? Como o queijo vai ficar curado. É deixar um pouco de lado, deixar descansar, porque você volta para ler, você volta a ler com outros olhos. Então, a pergunta que eu queria fazer a vocês, a primeira era como começar, como você e o computador se relacionam. E se você para nos ritos, você para sendo uma organizadeira e não uma planejadora que realiza uma realizadora. Se você consegue manter o ritmo. Não importa qual seja o seu ritmo, você tem que ter um ritmo. Alguém pode vir aqui, levantar a mão e me desafiar que é possível escrever só aos domingos. Eu diria, é muito difícil, gente. Você entrou na fase de escrever, e por isso que é tão importante treinar, que todo dia você escreva meia hora, 1 hora. É isso aí. Você tem que estar treinado. Você não consegue sair à rua e correr. Você caminhou, você foi aumentando, aí você correu 2 quilômetros, ok. É pensar que nem todos vamos fazer. Eu não vou, né? Eu não sou Murakami. Ele é um romancista, prêmio Nobel. O que eu escrevo é 1 quilômetro. O dele é uma maratona. Entendem? Então, é pensar que não tem problema. Mas a gente tem que treinar para aquilo que nós fomos capazes de vir a fazer. Então, se Murakami tem ali uma relação quase idílica com a criação, quer dizer, acordo todos os dias às 5 da manhã, faço um café, eu sento, escrevo 5 horas, e aí depois de tarde eu corro. Esse talvez não seja um mundo de grande parte de nós. Grande parte de nós é dizer, cara, eu tenho 1 hora de manhã acordando antes dos filhos acordarem, e de noite eu arrumo minha mesa, meia hora para preparar o outro dia, e eu consigo ler ali 1 hora por dia. É isso, e é assim que vai sair. Né? É assim que vai sair. Então, é importante olhar nesse tempo de bolso que você possa ter para a vida, que esse é o tempo da realidade vivida, especialmente por mulheres, que é por onde você vai sair o seu tempo da escrita. Mas eu tenho uma certeza, é que ele tem que ter ritmo. E ele tem que ser o máximo possível diário. Para você não perder, até você ganhar segurança de que mesmo quando você parou, você consegue voltar. Mas quando você está no mestrado, você está no doutorado, você está fazendo a sua primeira grande jornada de escrita. Então, Murakami sabe que ele, no tempo que ele dispõe, veja que ele está falando de 4, 5 horas, ele escreve 2,5 páginas por dia. No seu tempo, quanto você dispõe. 1 página, mas é muito pouco. 1 página é muito, gente. 20, 25 dias por mês, você tem 20, 25 páginas. E depois você vai vir cortar, você vai vir reduzir, você vai reescrever. Então, eu queria contar 2 experiências a vocês que foram muito diferentes. Quando eu escrevi Esperança Feminista, eu ia para os encontros das sextas-feiras com notas muito bem consolidadas, fazendo um texto oral, da qual foi transcrito, e que foi meu primeiro copião para eu começar a escrever. Ivone fez de outro jeito. Ivone já ia com os textos num primeiro rascunho. Quando terminamos em dezembro de 2020, ela em março estava com o livro pronto. Eu estava começando, um verbo por semana era o que eu conseguia, então eu fiquei 12 semanas escrevendo. Depois fiquei 12 semanas editando, até chegar na mão da editora, da Letícia Feres, que apresentou todas as críticas dela, mas antes de chegar nela eu já tinha tido umas 5 ou 8 leitoras que me haviam feito sugestões, recomendações, e algumas com
com uma capacidade editorial muito forte de me dizer isso aqui não tá bom. Quando chegou nela, nós fizemos umas 3 rodadas de revisão. E a cada leitura que eu fazia, eu tinha coisas a mudar. Até que chegou um ponto que a Letícia me disse: acabou, Débora, acabou. Você só pode mexer se for vírgula, ponto ou erro. Você não pode mais mexer. Então, isso já era fevereiro, há um mês antes do livro estar pronto. Então, é muito importante que você saiba quem é a sua estrutura sólida para as versões antes de chegar na editora. Que aqui eu nomeei, era a Letícia, que trabalha na editora. Muitas vezes na pós-graduação é a sua orientadora. Então, Esperança Feminista foi um ritmo lento, talvez, mas foi o tempo do possível para quem trabalha o dia inteiro. Eu fazia todos os dias. E eu funciono acordando antes do mundo e começando. No fim do dia eu estou cansado, não consigo fazer, mas os ritmos de cada um são de cada qual, e a depender da vida que você tem. Eu sabia o quanto eu conseguia produzir por dia, e eu sabia que eu precisava de igual tempo ou mais para editar cada verbo depois de escrito. E é isso, eu tinha um verbo por semana, depois de eu ter feito uma versão oral e da qual eu tinha uma transcrição. Quando eu fui escrever Zika, o livro Zika, foi diferente. Eu tinha uma urgência, tinha pandemia, tinha epidemia. Aquele livro tinha que sair no tempo da epidemia. Eu cancelei tudo da minha vida em 4 semanas. Eu passei 3 meses só pensando e estudando as coisas e coletando dados. E para onde eu ia com os meus cadernos. E eu tomava nota, e eu gravava áudio, e eu me transcrevia. Ou seja, eu ia preparando ele mentalmente com muita intensidade. E durante 4 semanas eu parei. E eu tinha, já a partir da 3ª semana, checadores que vinham atrás de mim, olhando se o que eu tinha escrito estava certo, estava errado. Ou seja, fazendo um trabalho editorial de checagem do dado, do ano, da referência, e se eu havia interpretado certo, eu dizia onde eu tinha dúvidas, para que em 4 semanas o livro estivesse pronto. E eu queria que as pessoas das quais eu referia no livro lessem antes de eu publicar. Quero que eu conte histórias de mulheres, de cientistas, de médicos. Então isso era tudo muito intenso. Foi a única experiência que eu tive como uma experiência de tamanha pressa. E, de novo, vieram um conjunto de editoras depois de mim, lendo e em tempo real me dizendo o que eu tinha que mudar. Foi uma experiência completamente diferente. Mas eu já era uma escritora com ritmo, né, gente? E com uma possibilidade de parar 4 semanas, que era o que eu tinha de um tempo de recesso, para fazer isso. E foi uma experiência muito diferente, mas é uma experiência que eu já estava madura, escrevendo, já tendo feito outros livros, mas que no Esperança eu não consegui fazê-lo assim. Esperança eu precisei entrar dentro do ritmo da minha vida, que eu acredito que é uma grande parte de vocês. O que eu quero dizer é que não há uma fórmula. Se você tem 4 ou 5 semanas, você pode fazer isso, mas não é o ideal. O ideal é vir pensando todos os dias um pouquinho, porque você vai tentando elaborar, se descobrir na escrita e começando a escrever todos os dias, né? Imagine se você só tem um mês. Você pega uma gripe e alguém da sua família fica doente e você perde uma semana. É muito arriscado. É muito arriscado quando o tempo é dado externamente a você, né? Então, eu queria começar a resumir para abrir para vocês, que eu imagino que vocês tenham perguntas e outras experiências. Talvez o começar a escrever, muitas vezes não é que tenha trava sobre a escrita. Tem uma trava no começar. E o começar passa por ligar o computador, por tentar começar a escrever. E a trava está nos rituais, a trava está na organização dos rituais, a trava está no momento passivo da leitura, a trava está no mau uso dos fichamentos, a trava está nessa pouco treino sobre os rascunhos, no pouco treino, vou começar a abrir para vocês, no pouco treino de dizer, minha vida não vai ser decidida se
alguma coisa não ficar perfeito aqui, não ficar bom, porque não vai ficar, né? Então, as pessoas vão se aproximar dos nossos escritos com momentos diferentes, são encontros. Algumas pessoas vão ler o Esperança e vão dizer, Outras pessoas vão ler e vão dizer, como isso? Fizemos uma roda, eu fui correr e levei o livro. O medo de começar, eu queria dizer, Cris, será que é medo? Ou porque começar é comprometer-se? Começar é de fato se arriscar. Me entende? É começar, é se arriscar. É começar a dizer coisas. Escrever é uma maneira perene de dizer coisas. Então, talvez você não tenha medo de começar, mas de se arriscar. Arriscas. Por isso que começar o primeiro, como sugere o Murakami, por isso que eu queria trazer uma grande figura da escrita para a gente descer para a realidade, que é assim ele faz uma explosão. Ele fez uma explosão, ele diz, eu vou lá para uma praia, dele no Havaí, né? A nossa vai ser na mesa da cozinha mesmo, aí a gente vai tirar as semanas e vai dizer, eu preciso expulsar. O Howard Becker, ele faz a mesma coisa em Truques da Escrita. Ele diz, eu tiro o tempo, o momento que ele tem verão, que ele tem descanso, e escrevo tudo que está na minha cabeça, e eu vou passando o ano pegando essa explosão de ideias e começar a transformar em algo que é reescrever. Então façam isso com os trabalhos finais. Os trabalhos finais já pode ser uma ajuda de vocês para começar essa primeira escrita. Você não está abrindo a tela em branco. Mas para isso, nós precisamos ter uma relação com essa escrita que não é que essa escrita vai ser definitiva, que ela é um processo. André, eu diria que esse bloqueio criativo, uma das formas de superar, então eu estou imaginando que você superou começar, é você se treinando. Pode ser e usa medo da exposição, pode ser um receio de achar que a pressão, se chama romancista como vocação, tá, Márcia? A pressão de que você lê tanto, as pessoas que parecem que você lê são tão perfeitas, tudo está ali dito, que esse exercício passivo da leitura, ele é ativo, né, gente? Ele é analítico, você tem que fazer uma relação de apropriação, por isso que eu sugiro a escrita do memorando, né? Porque se você não faz o memorando, ele pode ser só passivo. A resenha e o memorando são mecanismos de apropriação do que você acabou de ler, para você não ficar com esse peso de que aquilo que você acabou de ler silencia você. A Tássia acabou de dar uma ideia, se algumas pessoas estão ficando perdidas com os comentários, eu acho que quem estiver assistindo pode desligar os comentários individualmente, não pode? Porque eu acho que esse é um momento importante de participação, mas eu não queria que ele não fosse um espaço inclusivo para outras pessoas. Então, a minha pergunta a vocês é se você individualmente, no seu Instagram, você pode, quem tem uma experiência de déficit de atenção com os comentários, ou uma experiência desagradável com os comentários, se pode desligar os comentários. Se alguém souber como desligar os comentários, não é possível. Você consegue, que a gente está nos 15 minutos finais, a gente consegue, quem sabe você consegue me olhar? Se alguém depois puder... Isso, tá vendo, gente? Algumas pessoas dizem que é possível desligar os comentários, algumas pessoas dizem que sim. Depois, quem sabe descobrir isso, que pode ajudar quem tá com déficit de atenção. Pode ser? Então, vamos lá. Eu vou começar a abrir as perguntas. Talvez você consiga, depois que a gente terminar aqui. Gabriela, ela pergunta como lidar com a paralisia da escrita quando não temos vontade de começar ou de continuar. Eu vou dar duas respostas. A primeira
é que o mestrado, o doutorado, a vida acadêmica em geral e a escrita, ela tem que ter uma ordem do desejo para você, né? A gente não pode entrar num mestrado porque ele não pode ser só sofrimento. Senão nós não temos vontade de começar. Essa vontade ela tem que ser permanentemente ativada em você por dizer por que eu estou aqui, por que eu quero. Você quer dizer algo. Você quer dizer. Você entrou nessa pós-graduação porque você está querendo dizer algo. Você precisa colocar algo para fora. Então, essa ausência da vontade é que alguma coisa pode ter se perdido, que é preciso se reanimar. Mas se você tem certeza que você não tem mais vontade, se você tem certeza que o ânimo não tem mais, talvez valha a pena parar e dizer, eu não vou continuar no mestrado. Eu acho que grande parte das pessoas está mais confuso do que de verdade desanimado. Mas isso não quer dizer que você não possa seguir outro rumo na sua vida. Até porque essa palavra abandonar, ela é ruim, né? Mas manter a ferida aberta, que é aquilo não concluído, é manter permanentemente o seu desejo atado ao inconcluso. Você não pode. O seu desejo tem que estar atado ao processo e naquilo que você vai produzir. Se chegou num momento que não deu mais, não deu. Você seguiu outra história na sua vida. Mas aquilo não pode ser o que faz uma armadilha sobre a sua própria história. Aí você passa a viver anos que se chama atraso. Aí você começa a botar essas categorias. Eu estou atrasada, eu não consigo, eu tenho uma trava. E na verdade você está ali, sendo uma refém de um desejo que não existe mais. Eu acho que grande parte das pessoas, na escrita, eu não estou falando para toda a vida, vive na vida acadêmica, você já entrou, você fez uma coisa super difícil que foi entrar no mestrado e no doutorado, o que é precisar ativar. E como é que se ativa? Eu acho, treinando, estando em grupos que vão ler você. Você precisa treinar, tá? Mas vamos lá. Vamos aqui, ó. A Lola diz, meu orientador exigiu um último capítulo para a tese, mas tenho apenas 3 meses para fazê-lo. O que fazer? Eu vou te dizer 3 coisas, Lola. A primeira exigiu um verbo intenso, né, gente? Para qualquer um. Se a Letícia um dia exigisse de mim algo, a gente conversa. O papel de um orientador é conversar. Talvez ele esteja vendo algo que você não está conseguindo ver sobre a importância desse capítulo. Então, vamos imaginar que ele está te fazendo uma oferta de dizer, pensa na importância de um capítulo. Ele pode estar avaliando você melhor do que você, sobre a sua capacidade, as suas condições de fazê-lo, e você vai conseguir. Você consegue ter aí uma versão dele super rudimentar em 10 dias, e aí você vai trabalhar suas outras semanas nisso. Ou você pode voltar para ele e dizer, será que eu preciso de um capítulo? Eu preciso dos elementos que estão aqui em outras partes dessa dissertação, dessa tese, e aonde? Então, ouve o que ele falou, muito mais de ser um capítulo, o que ele está dizendo que está faltando, que ele acha que o seu texto ficaria ainda melhor sobre o que você estiver escrevendo, desculpa pelo ruído, gente. E pensa se é um capítulo, se são outras partes do texto e como você faria. Um treino muito difícil é nós conseguirmos ouvir alguém dilapidando o nosso texto, né? Alguém desmembrando ele, dizendo isso aqui fica melhor na introdução, isso aqui não faz sentido, isso aqui está perdido. Porque as críticas que as pessoas vão oferecer, em geral, quando elas estão lendo, o tempo delas também é restrito. Mais do que dizer parágrafo maravilhoso, algumas pessoas fazem isso, é maravilhoso quando elas fazem, né? Eu adorei esse trecho, então quando elas marcam. Mas, em geral, o que as pessoas fazem é dizer, melhor aqui, Débora, aqui está confuso, isso aqui não está claro, quem sabe você deveria ler isso.
É isso que faz essa leitora, dizendo isso aqui não está se encaixando bem com toda a narrativa. E aí é intenso, né? A gente abriu o seu texto cheio de comentários, mas é maravilhoso, porque é o que vai dar uma bússola para sua revisão, certo? Então, imagina que as leituras das outras pessoas são para isso. Olha o que pergunta a Natália. A Natália pergunta como lidar com o medo de escrever a dissertação pensando em desapegar do julgamento alheio. Eu diria, Natália, que não é medo. É, na verdade, como lidar com o seu apego ao que você vai escrever, sabendo que você tem que praticar o desapego. Revisões é desapegar-se. E nós tomamos as nossas primeiras versões como algo nosso, uma propriedade, aquilo que saiu de dentro de nós, que foi sofrido, que você acordou 5 horas da manhã para escrever e que você perdeu finais de semana escrevendo. Então, eu acho que mais do que o medo do julgamento é o desapego com o nosso apego. Há quase que um senso de propriedade que nós temos com o texto, mas faz para nenhuma de nós. E na hora que o livro sai, gente, você tem de tudo, né? Você tem desde gente bacana que vai dizer, nossa, esse capítulo aqui podia não ter terminado, esse capítulo aqui podia não sei o quê. Como tem gente que vai fazer críticas, nada funcionou, e você vai ter que lidar com isso. Nós não vamos agradar todas as pessoas, mas você vai fazendo uma bússola, que não é uma bússola solitária sua, porque você escreve para as outras, dizendo quem são as leitoras que me tocam e que eu estou ouvindo o que elas têm a dizer. Por isso que cada pessoa, gente, que nos lê e perde 3 minutos escrevendo alguma coisa, isso é tão confortante, isso é tão estimulante para quem escreve, para as orientadoras que estão aqui, como é importante dar um retorno de dizer, isso aqui está muito bacana, isso aqui está muito bonito, continua por aqui, porque é estimulante. E nós fazemos isso pouco. Nós fazemos isso muito pouco com as pessoas que nós lemos. Eu, em geral, quando eu termino um livro e que eu sei que o autor, a autora está aqui pelo Instagram, eu vou lá no inbox e escrevo, terminei de ler o seu livro, eu gostei. Talvez ele nunca me veja. E, em geral, os autores ficam muito felizes de saber que alguém leu, perdeu 5 minutos da vida, foi lá e escreveu, dizendo obrigada pelo que você escreveu. Nós fazemos isso não. As pessoas fazem muito isso comigo. Eu agradeço muito a cada uma de vocês que faz. Mas nós precisamos fazer uma com as outras, criar uma cultura de ritos, de retribuição ao que alguém escreveu, né? E a gente valoriza demais, Xeres, onde está ruim. E a valorização do que está ruim é para nos estancar. É quase para dizer, estão me desapropriando de algo. Enquanto aquilo que está ruim é para dizer, vai ficar melhor. E é muito melhor que fique melhor antes de eu publicar, antes de eu defender, do que antes, né? Imagine, quando você recebe críticas, é sobre parágrafos, gente, não é sobre tudo. É sobre parágrafos. E que você pode resolver, você que vai resolver, você vai pensar como resolver. Vamos lá. Olha, não existe, eu não sei, Silva, quanto você precisa ter lido para começar a escrever. Você vai ter que terminar. Se você está na vida acadêmica, pelo tempo. Porque senão o tempo vai dominar você. Você vai ter que parar rapidamente de ler, porque tem que escrever, porque senão você vai perder o seu mestrado, o seu doutorado. Nós nunca vamos parar de ler. Pensa de outro jeito. Eu nunca vou parar de ler. Nem você, né? Para estudar, para pensar melhor. Então, o que eu consigo ler? Por isso que é tão importante conhecer os seus ritmos. Quanto tempo você gasta para ler um livro, quanto tempo você gasta para ler um artigo. E às vezes as leituras pequenininhas, a gente faz leituras muito pequenininhas, 10 páginas, 5 páginas. No curso de Esperança Feminista, a gente faz 10 páginas por encontro, pequenininho. Então tenta não pensar na quantidade, tenta pensar que você sabe o que você está lendo, por que você está lendo, que era a nossa discussão sobre mapa mental. Ele é tão importante por isso, que você vai se ajeitando no possível do seu próprio tempo. E é importante, Michele, se cronometrar, sabia?
Pode parecer assim, controlar tudo da vida, mas não é. Para você saber quanto você vai poder fazer naquilo que te dá muito prazer. E muitos de vocês, eu imagino como eu, a gente gosta de ler. Então é fácil a gente ficar nessa fase de ler mais do que escrever. E não é porque vocês não gostem de escrever, eu diria. É porque escrever é um outro tipo de exercício, um outro tipo de treino, né? Então, antes de eu começar a encerrar, se vocês pudessem me ajudar a resumir hoje, o que ficou para vocês da nossa conversa sobre como começar a escrever, para eu começar a ver como é que chegou em vocês e o que é que também pode ter feito sentido ou não para vocês aqui. O Pomodoro, quem não sabe o que é Pomodoro, a gente depois pode falar aqui nos comentários quando o vídeo subir. Mas vamos lá, o que ficou para vocês de hoje? E eu sinto que eu falei sem parar, treinar todo dia. A gente acaba usando mais o tempo na leitura do que na escrita, treinar, focalizar, que pode ser o Pomodoro, que escrever é treino, planejar o tempo da escrita, vai salvar a live, Letícia, é treinar, não parar nos rituais, que aquilo eu vou arrumar, né? Eu vou arrumar a mesa, eu vou... as revisões, Monique, super obrigada por ter lembrado. Vocês viram como demorou para aparecer revisão aqui. Olha como demorou a revisão. E eu falei muitas vezes de revisão, porque eu vi que tem que revisar. Partir escrever é verdade, Kátia, total. Deveria ser o nome da live. Começar é o nome da live. Mas olha, vontade de começar. Mas vejam que vocês desapegar, se vocês referem-se pouco à revisão. É porque eu ouvi que tem que revisar, é tocar numa ferida. Que as resenhas, os memorandos são apropriações do que eu acabei de ler, que começar a comprometer, se manter o desejo pela produção. Mas, por favor, gente, que a revisão é 5 vezes mais escrita. De onde eu inventei isso, não sei, mas vai. Se desapegar para escrever. A organização nos ajuda, sem dúvida. Mas, por favor, priorize o tempo da revisão. Se eu pudesse lembrar hoje, era dizer, liguem o computador, se relacionem com a tela e comecem a escrever. E guardem tempo para revisar. E não caiam na armadilha de que eu não sou para escrever, que eu perdi meu desejo. Ativa ele. E aí a gente pode pensar juntas aqui como é que a gente faz isso. Eu acho que isso aqui é um exemplo de como nós fazemos, como nós ativamos esse desejo. Quando a gente vem aqui, mais de 500 pessoas, num domingo de carnaval, se encontrar para escrever e fazer com que o bobo do início vá embora, né? Que a gente viu que ele ia embora e ele foi embora. Então, é isso aqui. Esse é um grupo de ativar esse desejo, entende? De ativar esse encontro. Por isso que a gente para 1 hora no domingo. Talvez vocês estão lavando louças, isso, e que o orientador não é o revisor. Você está lavando louça, você está aí. E em algum momento você vai ouvir no carro e que isso aqui faça sentido, para que você ligue o computador amanhã, que você mantenha esse treino e não tenta pensar que é 2 horas de treino, 2 horas que você tem que escrever, 3 horas que você tem que escrever. Tenta, você tem amanhã 15 minutos, faz 15 minutos, mas separa o tempo do rito, o tempo de escrever. Tenta começar a fazer esses pequenos treinos, o memorando, a resenha. Tenta ver se você consegue fazer todos os dias. Tenta ver se você consegue manter um ritmo. Tenta começar a descobrir qual é a sua produção no seu tempo. Eu me despeço de vocês. Eu espero muito que isso ajude vocês. Que assim como algumas pessoas que dizem eu escrevo 10 páginas por dia, eu leio 300 páginas por dia, que isso não seja o nosso parâmetro, porque isso não é o nosso parâmetro de realidade. Lembra que o Murakami, que a gente leu, ele escreve 2,5 páginas por dia e depois ele joga quase tudo fora. Ele reescreve tudo. Ele faz 4 ciclos de reescrita antes de ter a própria companheira como a primeira leitura. Quem sabe lê-lo ajude vocês a dizer não é nada de uma explosão de uma produção. É um treino
dá trabalho, exige treino, exige rotina, exige repetição, mas a gente consegue, tá? Até domingo que vem. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Muito obrigada por terem vindo em um domingo de carnaval fora de época. E o melhor de tudo, o bobo foi embora. Como o bobo vai embora, né? Esse ano. Um beijo, gente.